Olá, quinto ano! E aí, prontos para mais uma aula? Hoje a nossa videoaula será de matemática. E eu vou dizer uma coisa para vocês, está bem legal, é uma matéria super legal que eu gosto muito. E é muito simples, então assim, vocês vão aprender, ó, no estalar de dedos, mas claro, se prestarem atenção também, né, a tudo que eu vou explicar para vocês. Então, foquem aqui agora nesse vídeo, porque vai ser bem rápida a nossa aula, mas é muito legal também. Então vamos lá. A primeira coisa, eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque nós iremos falar sobre simetria. Já ouviram falar sobre o que é a simetria? Então, observem então esse desenho. Nós temos aqui o desenho de uma borboleta, certo? Todo mundo já percebeu que é uma borboleta. O que tem de diferente aqui, ó? Algo que chamou a sua atenção nesse desenho? Pensa aí, observa. Nós temos o desenho de uma borboleta, mas o que é que tem nesse desenho que pode chamar um pouquinho a nossa atenção? Essa linha aqui no meio, né? Qual será a função dessa linha aqui no meio? Essa linha está dividindo o nosso desenho, certo? Observe então aqui o lado esquerdo da borboleta, essa parte da divisão, e essa outra parte aqui. Observou bastante? Guarda aí então na sua memória que você já vai entender por que eu coloquei esse desenho dessa borboleta com essa divisão exatamente no meio dela. Vamos lá. Simetria é definida quando duas partes de um elemento, ou seja, quando duas partes de um desenho dividido no meio são iguais. Então, olha só, a nossa borboleta aqui está dividida no meio e os dois lados são exatamente iguais, não são? Observe, os dois lados dessa borboleta vão ficar iguais. Se eu dobrar esse desenho, um lado vai ficar totalmente igual ao outro. Então, isso que é simetria. Não foi bem simples? Chega a ser estranho, né? Simples até demais, mas é isso mesmo. E outra coisa, a simetria, ela está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes e também na matemática, como a gente está vendo aqui agora. Um exemplo de elemento simétrico são as figuras geométricas, você lembra? As figuras geométricas, nas figuras geométricas nós temos o triângulo, tem aqui o desenho do triângulo, o quadrado, o retângulo, tem o losango, dentre tantas outras figuras geométricas. Um elemento se torna simétrico, né? Eu digo que aquele desenho é um elemento simétrico quando ele possui as suas duas partes exatamente iguais. Não pode ter nada, não pode ter um pedacinho diferente. Tem que ficar os dois lados iguais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o triângulo. Tenho essa linha aqui no meio do triângulo. Se eu dobrar esse triângulo, um lado tem que ficar exatamente igual ao outro. Se ficar totalmente igual, nós dizemos que esse elemento é simétrico. Observem aqui esse quadrado, tem várias linhas, certo? Aqui no triângulo só tinha uma linha. Já nesse quadrado nós temos várias linhas. Só que se eu dobrar esse quadrado em qualquer uma dessas posições dessa linha, e ele ficar com um lado exatamente igual ao outro, ok, dizemos que é um elemento simétrico. A mesma coisa acontece aqui com o nosso retângulo. Se eu dobrar ele com essa linha na vertical, vai ficar exatamente igual. Se eu dobrar também ele com essa linha na horizontal, que é essa linha deitada, se um lado ficar também totalmente igual ao outro, a gente diz que esse retângulo é um elemento simétrico. Separei aqui até uma folhinha. Ó, reparem aqui, essa folhinha está no formato de um retângulo, certo? Temos aqui a linha no meio, eu fiz essa linha na vertical. O meu retângulo está com essa linha. Se eu vou dobrar no meio, ó, exatamente onde está a linha, ok? Vou dobrar o meu desenho, a minha folha. Dobrei. Observem aqui, os dois lados, ó, ficaram exatamente iguais. Não sobrou nenhum pedacinho a mais, ó. Um lado está exatamente igual ao outro. Por isso, eu digo que esse elemento, que essa folha aqui, é um elemento simétrico. Não foi muito fácil? Gente, é uma matéria bem tranquila e muito gostosa da gente aprender. Agora, olha só, um detalhe. Essa linhazinha que a gente bota no nosso elemento, nós chamamos de eixo de simetria, tá bom? Então, ó, essa linha aqui que eu fiz no meu desenho, no meu retângulo, que eu fiz na minha folhinha, nós chamamos de eixo de simetria, ok?
Aí eu separei aqui essa folha. Essa aqui é uma folha quadriculada. É a melhor folhinha para a gente fazer o nosso desenho simétrico e colocar o nosso eixo de simetria. Porque com a folhinha quadriculada, a gente faz o desenho perfeitamente com todos os lados iguais. Então, nós temos aqui, ó, o desenho de uma caixa de presente, uma borboleta, um cachinho de uva, desenho de um boneco, de uma árvore de Natal e de um guarda-sol. Aqui, nesses 6 desenhos, já estão, né, com o nosso eixo de simetria. Perceberam? Essa linha vermelha aqui, ó, é o nosso eixo de simetria em todos esses desenhos. Observem, o lado pintado está exatamente ao lado que não está pintado? A gente tem um lado pintado e um lado que não está pintado para vocês perceberem os dois lados. Observem aí, o lado pintado está exatamente igual ao lado que não está pintado? Olha, o presente. Estão totalmente iguais, certo? Então, ó, o nosso desenho é simétrico, porque está acontecendo a simetria aí, porque um lado está exatamente igual ao outro, como a gente viu nessa folhinha aqui. Dobrando, colocando um lado sobre o outro, nós temos exatamente o mesmo tamanho, a mesma posição dos desenhos. Aqui com esse barco foi a mesma coisa. Coloquei aqui ó, um desenho para vocês com o nosso eixo de simetria, que é a nossa linha bem aqui no meio. Um lado do nosso desenho está com a linha preta e o outro está com a linha vermelha, para a gente conseguir diferenciar um lado do outro. Observem, o lado que está com a linha preta, com o contorno em preto, está exatamente igual ao lado que está com o contorno vermelho. Então, o nosso desenho, o nosso elemento, ele é simétrico, ok? O ser humano. Observem aqui o desenho do ser humano. Também está com um eixo simétrico. O ser humano apresenta o que nós chamamos de simetria bilateral. É possível traçar um eixo vertical, aquele eixozinho, uma linha, né? O eixo simétrico vertical, ou seja, ele em pé, bem no meio, e cada metade será igual à outra. Assim, ó, o nosso lado esquerdo do corpo humano aqui está exatamente ao lado direito, está exatamente igual ao lado direito. Apesar do ser humano parecer bem simétrico por fora, um lado é igual ao outro, tendo 2 olhos, ó, se eu dividir aqui no meio, ó, dos 2 lados, aqui eu vou ter olho e aqui eu vou ter um olho, vai ficar metade do meu nariz igual, a metade da minha boca igual, vou ter 2 orelhas, 2 ouvidos, um de cada lado, os braços e as pernas também vão ficar um em cada lado. O nosso corpo por fora, ele é simétrico, mas por dentro, os nossos órgãos estão dispostos de maneira bem assimétricas, ou seja, de forma desigual. Eu não fico com o coração do lado esquerdo e do lado direito, né? Então, assim, por dentro do nosso corpo, ele é assimétrico e por fora, o nosso corpo é simétrico, ou seja, totalmente igual em ambos os lados. Só para fixar, um desenho, um elemento vai se tornar simétrico quando eu tenho meu eixo de simetria e o lado esquerdo vai ser exatamente igual ao lado direito. Os 2 lados precisam ser iguais para o meu elemento ser simétrico. E ele se torna assimétrico, olha aqui, ó, assimétrico quando um lado não é exatamente igual ao outro. Observem essa árvore. Aqui embaixo, ó, ele não é exatamente igual ao outro lado. Então, aí eu digo que é um elemento assimétrico. E quando ambos os lados são iguais, o nosso desenho, o nosso elemento vai ser simétrico. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai mais se esquecer do que é simetria. Nos vemos então na próxima aula, pessoal. Tchauzinho para todos vocês.